Nós temos um poema aqui da Cecília Meirelles. Vejamos, o título é Para Ir à Lua. Se vocês observarem esse texto, vocês podem ver que as linhas são curtas, são pequenas, elas não vão até o final da folha, da página que vocês estão vendo. E isso é uma característica do poema, são compostos por linhas pequenas. Cada linha dessa eu chamo de verso. Então, nós temos enquanto não tem foguetes para ir à lua, os meninos deslizam de patinete pelas calçadas da rua. Pronto, eu li aí para vocês quatro linhas pequenas, 4 linhas que cada linha eu chamo de verso. E quando eu tenho essas linhas juntas, próximas umas das outras, eu chamo de estrofe. Então, aí eu tenho uma primeira estrofe. Essa estrofe ela é composta de 4 linhas ou 4 versos. Depois nós vemos um espaço e começando uma outra linha, que é uma outra estrofe. Vejam só. Vão cegos de velocidade, mesmo que quebre o nariz, que grande felicidade. Ser veloz é ser feliz. Olha só, a autora Cecília Meirelles expressando a emoção das crianças, porque as crianças, embora elas não tenham foguetes, elas usam a imaginação para fazer de conta que estão andando no foguete. É uma forma da poeta ou poetisa expressar os seus sentimentos ou os sentimentos das crianças. Então, aqui, nesses 4 versos que eu acabei de ler, eles também terminam aqui em feliz, depois tem um outro espaço. Então, esses mais 4 versos nós chamamos também de outra estrofe. E aí, por fim, ela escreve, eu que li, ela escreve mais 3 versos, ou seja, mais 3 linhas. Então, essa é a estrutura do poema. Um poema pode ter 4 versos, depois separados por mais 3 versos, por mais 2 versos, pode ter essa estrutura 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, pode ser só de 2 versos, vai depender do poeta. E pode ser também, um poema também não precisa necessariamente ter estrofe, pode ter só versos, vai depender do poeta. Outra coisa também que um poema tem que ter, ou não, são as rimas. Então, vejamos, vou ler aqui a última estrofe. Ah, se pudessem ser anjos de longas asas, mas são apenas marmanjos. Vejamos que o tipo de rima mais comum é esse que tem um som parecido no final. Vamos olhar no final desse antepenúltimo verso, palavrinha anjos. Anjos vai rimar lá com o último verso, marmanjos, porque a palavrinha marmanjos tem um anjos no final. Então, como tem esse som no final parecido, dizemos que nós temos uma rima. Há outros tipos de rimas, mas hoje nós vamos ver só esse tipo de rima, que é essa rima perfeita, que a gente consegue identificar essa sonoridade, esse mesmo som no final de uma palavra tem no final da outra. Então, essa é a estrutura do poema. Verso, estrofe, podendo ou não ter rimas. Tem poemas que não possuem rimas. Mas o que importa, como eu disse no podcast de ontem, é que o autor está expressando suas emoções, seus sentimentos através desse texto, ou as emoções e sentimentos de outra pessoa. As palavras que são utilizadas no poema, elas podem ter um sentido real, realmente elas querem transmitir aquilo mesmo, ou elas podem ter um sentido figurado, ou seja, elas vão querer significar outra coisa, ela tem um sentido alterado. Esse sentido diferente, alterado, nós chamamos de metáfora. Exemplo, vamos ler o poema da Cecília Meirelles. Para ir à lua. Enquanto não tem foguetes, para ir à lua, os meninos deslizam de patinete pelas calçadas da rua.
Vão cegos de velocidade, mesmo que quebre o nariz, que grande felicidade. Ser veloz é ser feliz. Ah, se pudessem ser anjos de longas asas, mas são apenas marmanjos. Nesse poema, uma das palavras assim que não tem o sentido real, que não quer passar o sentido real, e sim um sentido alterado, é a palavra cegos, que segunda estrofe, que diz assim: vão cegos de velocidade. Ou seja, os meninos não têm foguete para ir à lua. Então eles vão brincar, eles fazem de conta que o foguete deles é o quê? São os patinetes. E aí, quando a escritora Cecília Meirelles escreve esse poema, é que eles usam o poder da imaginação, e nesse poder da imaginação, eles utilizam o patinete como se fosse foguete. Quando ela fala assim que eles vão cegos de velocidade, não é que eles não estão enxergando a velocidade que o patinete está tomando, é que mesmo numa velocidade grande, eles brincam e se divertem, mesmo correndo risco, porque se você está correndo numa velocidade grande, alta, com patinete, você corre o risco de se machucar. Por isso que ela usa o termo cegos de velocidade. Então, neste poema e em outros poemas, os autores usam palavras que querem que tenham um sentido alterado, um sentido não real. Então, existem poemas ou existem até mesmo textos que usam, por exemplo, o tempo é ouro. O tempo é ouro, gente? Não, o tempo é tempo. Mas quando fala, eu tenho que andar logo porque meu tempo é ouro, está querendo dizer que o tempo é raro, que o tempo é valioso igual o ouro. O ouro, quando a gente compra, ele é muito caro e é raro. Não se encontra em qualquer lugar. Por isso que ele é caro. Você sabia que há uma voz que narra os poemas? Pois é. Quando a gente lê um poema, a gente imagina a voz de quem nos fala. Muitas vezes é a voz de um homem, de uma mulher, de um adolescente, de uma criança e até mesmo de um animal. Nos poemas, essa voz é chamada de eu lírico. Essa voz não é o do poeta. O poeta é quem escreve o poema. É como se para escrever o poeta fingisse ser outra pessoa, para que o leitor ouça a voz que escolheu. Esse eu lírico nem sempre representa as emoções de quem escreveu. De repente, a pessoa que escreveu, o poeta, ele está querendo transmitir os sentimentos, as ideias, as emoções de outras pessoas. É como se o autor criasse uma espécie de personagem para expor seus sentimentos. Vamos ver um exemplo? No poema Fiquei de Castigo Abaixo. Vocês acham quem ficou de castigo? Foi o poeta quem escreveu? Foi o Celso Sisto? Ou foi uma criança? Verdade, foi uma criança. Mas o Celso Sisto quis que nós ouvíssemos a voz do eu lírico da criança expondo as suas ideias, as suas emoções e, por que não, as suas chateações. Esse é o eu lírico. Nesse poema, o autor Celso Sisto se colocou no lugar do personagem para narrar o poema.